atrás, eu estava em Ezequiel. E chegando em Ezequiel, eu cheguei no capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: ainda me disse, filho do homem, que era a maneira como Deus ou o anjo falava com Ezequiel, como que está aí diante de você? Come esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. No versículo 3, e me disse, filho do homem, coma e enche o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. No versículo 14 diz o seguinte: então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado do furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Você sabe que esse texto que eu li há alguns meses atrás, me fez lembrar que não somente Ezequiel, mas também Jeremias e o apóstolo João a eles foi ordenado que comessem do rolo que representava a palavra de Deus. Naquela época a Bíblia não era como as nossas Bíblias de hoje, que é um livro somente. Naquela época as Bíblias eram em rolo, então comer o rolo seria comer uma parte, pelo menos, ou uma parte da palavra de Deus. E ali, quando Ezequiel come, é para que ele seja preparado para pregar a palavra de Deus a um povo que é rebelde. No caso de João, no Novo Testamento, era diferente. A pregação de João era para pregar uma palavra de incentivo para os cristãos que estavam se passando por dificuldade, que estavam sendo perseguidos. Agora, voltando a Daniel, a ordem é para que ele comesse até encher o seu estômago. E ao comer, então veja bem, não era comer um pouquinho, era comer até encher o estômago dele. Ao comer até encher o seu estômago, o profeta sente o sabor como de mel, é o que assim o texto diz. O texto de hoje, ou pelo menos o texto que eu li naquela época, naquele dia, me mostrou que antes de pregarmos aos outros, precisamos pregar a nós mesmos. E para isso precisamos comer a palavra de Deus. Encher, não o estômago, mas encher a nossa mente da palavra de Deus. Para encher nossa mente da palavra de Deus, não bastam leituras rapidinhas, assim, esporádicas, de vez em quando. Não. Para ter a mente cheia da palavra de Deus, para encher a mente, como o Ezequiel encheu o estômago ao comer aquele livro, precisa ser uma leitura diária, uma leitura reflexiva, e aos pouquinhos nós vamos enchendo a nossa mente da palavra do Senhor. Quanto mais nós enchemos a mente da palavra de Deus, mais nossa maneira de agir, nossa maneira de viver, nossos valores vão se amoldando aos valores de Deus. E vamos sendo tomados pelo Senhor, como aconteceu com Ezequiel, que nós acabamos de ler, que foi tomado pelo Espírito Santo. Refletimos a palavra de Deus quando não apenas nós lemos, mas também estudamos a palavra, vemos o contexto em que ela foi escrita, qual a mensagem que existia naquele momento em que foi escrito e qual a mensagem que pode ser colocada no dia de hoje, e especialmente qual a maneira que nós podemos praticar de maneira prática essa palavra, né? Colocar de maneira prática essa palavra, levando em consideração as nossas limitações, que às vezes a palavra vem e ela nos machuca, porque aquilo que a palavra está nos falando vai assim nos perturbar, mas a palavra também tem um lado em que ela enche o nosso coração de alegria e de esperança, reafirma assim as verdades que nós já conhecemos. Também a palavra de Deus é importante, além de ler, além de meditar e saber como aplicar, muitas vezes é compartilhá-la, porque às vezes um feedback, às vezes um retorno de um irmão ou de um outro leitor da palavra vai abrindo nossa mente. Você sabe que eu tenho compartilhado essas leituras através do WhatsApp, assim, do Facebook, do YouTube, do Telegram, e às vezes algumas pessoas, algum leitor, ele vai e ele faz um comentário e aquilo vai aumentando o meu conhecimento da palavra de Deus. Às vezes uma aplicação que eu não sabia como fazer, às vezes
E muitas vezes acontece isso, não é às vezes, muitas vezes acontece isso, aquilo que o outro que leu, aquela palavra que eu compartilhei, ele vai assim me ajudar a abrir a minha visão para saber como tornar aquela palavra prática na minha vida. O Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Veja bem, o que é que eu e você estamos enchendo nossa mente? Podemos encher de lixo, muitas vezes da televisão, lixo da internet, até mesmo uma leitura pode ser um lixo. Devemos ser seletivos até mesmo na leitura dos nossos livros que nós lemos. Mas o que deve com preponderância fazer parte da nossa mente é encher, como ele diz, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. E a mente minha vai sendo renovada a partir do quanto eu vou refletindo e enchendo a mente da palavra de Deus. Aí ele diz, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.